Você olha pela janelinha e se depara com uma imagem de tirar o fôlego. Um mar de nuvens se estendendo muito abaixo do avião. Você está a mais de 10.000 metros de altitude, suspenso sobre a terra. Mas você já parou para pensar por que os aviões comerciais voam tão alto? O que aconteceria se voassem mais baixo, ou até mais alto? A resposta não tem a ver apenas com o conforto dos passageiros ou com a economia de combustível. Na verdade, por trás dessa altitude, existem razões muito mais profundas, e algumas podem ser a diferença entre um voo tranquilo e uma catástrofe aérea. Fique até o final, porque eu vou te contar um dado que só os especialistas em aviação conhecem, e que vai mudar a sua forma de ver os voos para sempre. O motivo econômico. A luta contra a resistência. A primeira grande razão pela qual os aviões voam tão alto tem a ver com a economia, mas é muito mais complexa do que parece. Voar em grandes altitudes significa uma enorme economia de combustível. E não estamos falando de uma pequena diferença, mas de milhões de dólares por dia para as companhias aéreas. Eu te explico por quê. Quando o avião voa baixo, o ar é muito mais denso. Isso significa que o avião precisa empurrar contra milhões de moléculas de ar para avançar, como se você tentasse nadar em mel. Essa resistência é chamada de arrasto aerodinâmico e é o inimigo número 1 da eficiência. Quanto mais denso o ar, mais os motores precisam se esforçar, e mais combustível é queimado apenas para manter a velocidade. Mas a 10.000 metros, cerca de 33.000 pés, o cenário muda completamente. O ar é aproximadamente 75% menos denso do que ao nível do mar. Com menos moléculas bloqueando o avanço, a resistência diminui e os motores trabalham com muito mais facilidade. Resultado: uma economia colossal de combustível. Números impressionantes e a técnica da subida em degraus. O combustível representa entre 30% e 40% de todos os custos operacionais de uma companhia aérea. Imagine uma empresa que gasta mais de 10 milhões de dólares por dia só com combustível. Qualquer melhoria, por mínima que seja, pode significar a diferença entre lucro e falência. Durante um voo longo, por exemplo, uma travessia do Atlântico, um avião pode queimar entre 50 e 100 toneladas de combustível. E aqui acontece algo curioso. À medida que o combustível é consumido, o avião fica mais leve. Os pilotos aproveitam essa mudança com uma técnica chamada step climb, ou subida em degraus. Em vez de manter uma altitude fixa, o avião vai subindo aos poucos conforme perde peso. Cada vez que sobe, a resistência do ar diminui e o consumo melhora ainda mais. Essa manobra pode economizar milhares de dólares em um único voo de longa distância. Mas então surge a dúvida: se voar alto traz tantas vantagens, por que não voar ainda mais alto? Por que os aviões não podem voar mais alto? Pode parecer lógico pensar: se a 10.000 metros o voo é melhor, por que não a 15.000 ou até 20.000 metros? A resposta está na física dos motores e no comportamento do ar em grandes altitudes. Os motores turbofan, usados pelos aviões comerciais modernos, são verdadeiras maravilhas da engenharia. Mas têm uma fraqueza crucial: precisam de oxigênio para funcionar. O princípio é simples: o motor capta o ar, o comprime, mistura com combustível, acende essa mistura e expulsa os gases em alta velocidade para gerar empuxo. O problema é que quanto mais alto o avião voa, menos oxigênio há disponível. A cerca de 12.000 metros, a concentração de oxigênio se reduz a apenas 1/3 da existente ao nível do mar. Se o avião tentasse subir demais, os motores começariam a perder potência e poderiam até se apagar por falta de oxigênio suficiente para manter a combustão. E esse não é o único desafio. Nessa altitude, o ar também é tão rarefeito que as asas perdem eficiência. Vale lembrar que são as asas que geram a sustentação necessária para manter o avião no ar. Com menos moléculas de ar passando por cima e por baixo delas, o avião começa a ter dificuldades para se sustentar e manter a estabilidade.
Por isso, os engenheiros aeronáuticos falam de um equilíbrio delicado. Quanto mais alto se voa, menor é a resistência do ar. Mas quanto mais fino o ar, menor é a potência disponível e menor a sustentação. Esse ponto de equilíbrio é conhecido como teto de serviço e representa a máxima altitude em que uma aeronave pode operar de forma segura e eficiente. Rodovias invisíveis no céu. Até agora falamos sobre resistência e oxigênio, mas há outro motivo fascinante para voar alto: as correntes de jato, conhecidas como jet streams. São como rios de ar que fluem em alta velocidade na atmosfera superior. Algumas chegam a até 400 km/h e percorrem o planeta de oeste a leste. Imagine que você está pilotando um Boeing 787 voando a 900 km/h. De repente, entra em uma dessas correntes que se move na mesma direção a 300 km/h. O resultado? Sua velocidade em relação ao solo pode facilmente ultrapassar 1.200 km/h, sem gastar uma gota extra de combustível. As companhias aéreas e os controladores de voo estudam essas correntes todos os dias para aproveitá-las ao máximo. Por isso, os voos em direção à Europa, que viajam de oeste para leste, costumam ser até 1h30 mais rápidos do que o trajeto de volta, desde o velho continente. Por outro lado, quando um avião precisa voar contra uma corrente de jato, acontece o inverso. O voo demora mais e o consumo de combustível aumenta. Você provavelmente já percebeu que, às vezes, o seu voo faz um desvio estranho no mapa. Não era um erro. O avião estava evitando uma corrente contrária que tornaria o trajeto muito mais caro e turbulento. Voar alto para escapar das turbulências. Se você já sentiu aquelas sacudidas repentinas que fazem acender o aviso de "aperte os cintos", sabe o quanto as turbulências podem ser desconfortáveis. E justamente uma das razões pelas quais os aviões voam tão alto é para evitá-las. A maior parte do clima agitado, nuvens, tempestades, rajadas de vento, se forma na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera. Essa zona se estende até cerca de 9 ou 10 mil metros de altitude, exatamente abaixo da rota dos aviões comerciais. Em outras palavras, os pilotos preferem navegar acima do caos, como se voassem sobre um mar revolto em vez de atravessá-lo. No entanto, mesmo voando a essas altitudes, existem turbulências que não podem ser evitadas. Trata-se de um fenômeno conhecido como turbulência em ar claro, ou CAT, sigla em inglês para Clear Air Turbulence. Diferente das turbulências provocadas por tempestades, essas não podem ser vistas nem detectadas facilmente pelos radares meteorológicos. Elas ocorrem quando massas de ar de diferentes temperaturas ou velocidades se cruzam, criando redemoinhos invisíveis, mas potentes. Por isso, mesmo quando o céu parece perfeitamente limpo, os pilotos sempre recomendam manter o cinto afivelado. Não é exagero, é pura precaução científica. O que acontece quando o avião precisa voar mais baixo? Agora imagine isto. Você está em pleno voo e percebe que as nuvens não estão mais abaixo, mas ao seu redor. O capitão anuncia que o avião precisa descer mais do que o habitual. O que isso realmente significa? Quando um avião é obrigado a voar mais baixo, seja por mau tempo, uma emergência ou restrições do espaço aéreo, vários problemas sérios aparecem. Primeiro, o consumo de combustível dispara. Lembre-se, o ar mais denso gera maior resistência. Um avião a 5.000 metros pode gastar até 50% mais combustível do que na sua altitude ideal. Segundo, aumenta a exposição a turbulências e tempestades. Enquanto a 10.000 metros o voo acontece acima da maioria dos fenômenos meteorológicos, a 5.000 metros o avião está bem no meio deles. E terceiro, talvez o mais importante, os aviões são projetados para funcionar de forma ideal em grandes altitudes. Suas asas, motores e fuselagem são desenvolvidos para o ar mais leve das alturas. Voar baixo demais por muito tempo provoca desgaste acelerado em toda a estrutura, como usar um carro de Fórmula 1 para carregar tijolos.
Funciona, mas não é o propósito. Por isso, em caso de emergência, os pilotos podem sim descer, mas sempre procuram voltar à altitude ideal assim que possível. A altitude como aliada em situações de emergência. Poucas pessoas sabem disso, mas voar alto não serve apenas para economizar combustível ou evitar turbulências. Também aumenta drasticamente a segurança. Quando um avião enfrenta um problema grave, como uma falha nos motores, a altitude se torna sua melhor aliada. A razão é simples. Ela dá tempo para reagir. Um avião comercial voando a 10.000 metros pode planar por mais de 100 quilômetros mesmo sem motores. Esse tempo extra permite que a tripulação avalie a situação. Tente reiniciar os sistemas. Procure um local seguro para pousar e prepare os passageiros. A essa altura, cada minuto adicional pode significar a diferença entre a vida e a morte. Um exemplo real e impressionante aconteceu em 1982, com o voo 09 da British Airways. Durante um trajeto sobre a Indonésia, o Boeing 747 atravessou uma nuvem de cinzas vulcânicas do Monte Galunggung. Os radares não conseguiram detectá-la, e as partículas abrasivas causaram falha total nos 4 motores. O avião, com 263 pessoas a bordo, ficou completamente sem propulsão, a cerca de 11.000 metros de altitude. Durante 13 minutos eternos, o gigantesco avião planou em silêncio, enquanto os pilotos tentavam reiniciar os motores um por um. Se estivessem voando mais baixo, simplesmente não teriam tempo suficiente, mas graças à grande altitude, conseguiram fazer várias tentativas e, finalmente, reativar 3 dos 4 motores. O avião pousou de emergência em Jacarta e todas as pessoas sobreviveram. Esse episódio se tornou uma lição fundamental. A altitude oferece margem de manobra. Por isso, os pilotos procuram manter-se o mais alto possível, sempre que as condições permitem. Por que os aviões não voam além de seu limite? Com tudo o que vimos até agora, surge uma pergunta inevitável. Se voar alto é tão vantajoso, por que os aviões comerciais não ultrapassam os 12.000 metros? Existem 3 grandes limitações que impedem isso: oxigênio, sustentação e segurança. 1. Escassez de oxigênio. Os motores precisam de ar para queimar o combustível e, conforme se sobe, o oxigênio vai se tornando cada vez mais escasso. Os turbofans atuais atingem seu limite operacional por volta dos 13.000 metros. Acima disso, a combustão se torna ineficiente e perigosa. 2. Perda de sustentação. As asas geram elevação ao interagir com o ar, mas quando o ar fica muito rarefeito, a sustentação cai. Nesse ponto, pode ocorrer algo chamado coffin corner, ou canto do caixão. A velocidade mínima necessária para se manter no ar fica tão próxima da velocidade máxima permitida que não há margem de segurança. Qualquer variação pode levar à perda de controle da aeronave. 3. Pressão e segurança dos passageiros. A essa altura, a cabine é mantida pressurizada para simular uma altitude segura, equivalente a cerca de 2.400 metros. Mas, se ocorresse uma despressurização súbita a 12.000 ou 15.000 metros, o tempo útil de consciência, o intervalo antes que a pessoa desmaie por falta de oxigênio, seria de apenas 5 a 15 segundos. Não haveria tempo suficiente para colocar as máscaras. O futuro de voar mais alto. Embora hoje os aviões comerciais estejam limitados pela física e pela segurança, o futuro da aviação aponta cada vez mais para altitudes extremas. Os engenheiros trabalham em novos projetos que poderiam levar as aeronaves a 30.000 metros de altitude, muito acima do tráfego aéreo atual e de quase toda a atmosfera densa. Estamos falando de uma nova geração de aeronaves hipersônicas, capazes de cruzar oceanos em menos de 2 horas. Para isso, serão necessárias tecnologias totalmente revolucionárias, como motores scramjet, que conseguem funcionar mesmo com pouquíssimo oxigênio, aproveitando a velocidade supersônica para manter a combustão. Designs aerodinâmicos avançados,
capazes de gerar sustentação mesmo em ar extremamente rarefeito. Sistemas de pressurização e oxigenação capazes de manter os passageiros seguros e conscientes em altitudes extremas. Esses avanços podem transformar completamente a forma como concebemos as viagens aéreas. Voos intercontinentais em tempo recorde, com menor consumo de combustível e rotas que literalmente beiram o espaço. O equilíbrio perfeito no céu. Agora você já sabe. Os aviões comerciais voam tão alto porque ali encontram o ponto ideal entre eficiência, segurança e estabilidade. A essas altitudes, gastam muito menos combustível, aproveitam as correntes de jato para voar mais rápido, evitam a maioria das turbulências e ganham tempo vital em caso de emergência. Tudo é cuidadosamente calculado para que o voo seja o mais eficiente, seguro e confortável possível para todos a bordo. Mas antes de terminar, fica uma pergunta. Se os aviões pudessem voar ainda mais alto do que voam hoje, como você acha que a experiência de voar mudaria? Seriam mais rápidos, mais seguros, ou talvez mais perigosos? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de descobrir os segredos do céu, inscreva-se, ative o sininho e continue explorando com a gente tudo o que as companhias aéreas não contam.